Olá, meu nome é Robert Lavô e hoje estarei apresentando meu trabalho sobre a distribuição de fósforo em sedimentos e águas intersticiais de manguezais em áreas de preservação no estado do Rio de Janeiro. O trabalho foi feito pelos seguintes autores e orientado pelo professor Wilson Tadeu. O ecossistema de manguezal também é conhecido como ecossistema de transição por estar presente na faixa de encontro entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. O seu solo, que é rico em silt e argila, facilita a absorção e a acumulação de substâncias, por isso ele é titulado como barreira biogeoquímica. Essas substâncias podem ser nutrientes que, quando disponíveis para a vegetação, fornecerão a elas a capacidade de elevada produção primária. Essa produção primária, atrelada à turbidez da água, juntamente com a configuração das raízes da vegetação, darão proteção às espécies para que elas se reproduzam naquele local. Por isso, ele também é conhecido como um berçário natural. O fósforo é um dos principais nutrientes para que ocorra o crescimento da vegetação, e ele está na natureza de duas formas: de forma natural, através da erosão de rochas fosfatadas, e de forma antrópica, através do despejo de resíduos industriais e residenciais, além da utilização de fertilizantes, e quando incrementado em altas concentrações, é conhecido como fenômeno de eutrofização, que por sua vez aumenta o número de algas naquele meio, produzindo um alto nível de matéria orgânica e gerando a proliferação de micro-organismos, que consumirão o oxigênio do meio, deixando o meio anóxico e podendo causar a mortandade de peixes. Com isso, esse trabalho tem o objetivo de descrever a biogeoquímica do fósforo de acordo com seu fracionamento em orgânico e inorgânico e relacionar com a granulometria das áreas de preservação no Rio de Janeiro, sendo elas a APA de Guapimirim, na Baía de Guanabara, e a área de Guaratiba, na Baía de Sepetiba. A fim de obter dados para a base da discussão, foram analisados os grãos do sedimento através da análise de granulometria, além do ortofosfato presente na água intersticial e do fracionamento do fósforo em orgânico e inorgânico no fósforo sedimentar, onde essas duas análises foram feitas através do método de espectrofotometria. Em relação ao resultado da APA de Guapimirim, obteve-se uma granulometria predominante em grãos de argila e silt, como já esperado. Em relação ao gráfico do fósforo sedimentar, em seu fracionamento orgânico, inorgânico e fósforo total, observa-se um fósforo inorgânico sobressaindo ao fósforo orgânico, que se apresenta em condições mínimas. Em relação ao ortofosfato, o fósforo presente na água intersticial, se compararmos com o fósforo sedimentar, percebe-se que ele está bem abaixo em relação à quantidade. E isso pode ser explicado devido à granulometria, que favorece a absorção desse nutriente no sólido. Por isso, suas concentrações de fósforo total é muito maior do que em relação ao ortofosfato, sendo ele o fósforo dissolvido. De forma similar, a área de Guaratiba também apresenta granulometria com predominância em argila e em silt. Porém, o gráfico de fosfato e o gráfico de fósforo sedimentar apresentam uma divergência a partir de 25 centímetros, no qual ocorre a inversão dos padrões construídos ao longo do gráfico, pois ocorre o enriquecimento do fosfato atrelado ao empobrecimento do fósforo total. Esse fósforo total, no gráfico, é apontado como o empobrecimento, mais especificamente, do fósforo inorgânico. Isso pode ter ocorrido devido às condições redutoras dessa profundidade em que foi reduzido os hidróxidos e os óxidos que prendem o fósforo inorgânico ao sedimento. Levantando uma comparação entre as áreas de Guaratiba e Guapimirim, percebe-se que, em Guaratiba, há um maior nível de fósforo orgânico e um menor nível de fósforo inorgânico, e isso pode ser caracterizado devido às atividades antrópicas sofridas pelos meios. A área de Guapimirim, apesar de ser uma área de preservação, está presente na Baía de Guanabara, e essa baía é fortemente atingida por atividades antrópicas, já que a densidade populacional ao seu redor é muito mais elevada. Por isso, levando em consideração a quantidade de fósforo orgânico, podemos concluir que a preservação, apesar de estar presente nos dois ambientes, ela é mais efetiva na área de Guaratiba do que na área de Guapimirim. Estas foram as referências utilizadas e aqui chegamos ao fim do trabalho sobre distribuição de fósforo em sedimentos e águas intersticiais de manguezais em áreas de preservação no Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado e muito obrigado por ter acompanhado.